Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Virgínia e estamos aqui para falar sobre livros. No vídeo de hoje a gente vai fazer a batalha dos livros. Nos últimos tempos aqui no Booktube, dois livros receberam bastante atenção. Um chama A Camareira, da Anita Prose. Eu tenho essa edição belíssima da Intrínsecos. Mas a capa original, eu acho que eu não sei onde eu coloquei o cartãozinho com a capa original, mas eu vou colocar a imagem aqui. E um outro livro que tem recebido bastante atenção chama A Empregada, da Freida McFadden. Então, são dois livros em que o tema, o personagem principal é uma camareira, e eu achei interessante ler ambos e falar sobre ambos num vídeo temático. O primeiro deles que eu vou falar... Gente, por que estão soltando fogos? São 1h30 da manhã. O primeiro que eu vou falar é A Camareira, que chama The Maid, da Anita Prose, da série Molly the Maid. E eu quis ler esse mês, no caso agosto, né? Mas hoje já é 1º de setembro, porque tá pra sair o segundo livro da série e eu queria já me adiantar e tá em dia pra ler o segundo, né? A Camareira foi escolhido como o melhor livro de mistério de 2022 pelos usuários do Goodreads, e atualmente ele tá indicado ao Edgars, que é um prêmio para livros de mistério super conceituado lá nos Estados Unidos, que é escolhido pelo Crime Writers of America, ou Crimes Writers Association, alguma coisa assim. Então foi super bem recepcionado pela crítica, e eu tava muito curiosa porque muita gente falou que era um mistério clássico, né, nos moldes clássicos de mistério mesmo, porque hoje em dia é raro ter um mistério mesmo. Geralmente a gente sempre tem thriller, hoje o gênero mistério é tomado por thrillers, né, e suspense, e até mesmo livros que ficam ali na divisa entre horror e mistério e suspense e tal. Então, finalmente ter um livro de mistério clássico voltando a ficar em evidência deixou muita gente feliz, né? Principalmente os grandes fãs de mistério que gostam de autores como Agatha Christie, Dorothy L. Sayers, etc. E assim, eu vou confessar que as minhas expectativas estavam um pouquinho altas, considerando tudo, né, as premiações e tal. E talvez, se minhas expectativas não tivessem tão altas, eu tivesse gostado mais. A gente segue a Molly the Maid, e ela é uma camareira num hotel em Nova York, muito conceituado, e um hotel chique que se hospedam ricos e poderosos. E ela ama ser camareira. Sabe aquela coisa meio Bob Esponja, que ama ser cozinheiro? Então, ela tem essa coisa assim de amar ser camareira, amar limpeza, amar organização e tal. E eu gosto muito quando o personagem é assim, apaixonado pelo trabalho, assim, e... eu não sei explicar, mas eu adoro ler personagem assim, enfim. E a gente começa e percebe já logo de cara que ela não é normal. Apesar deles não falarem abertamente, assim, diretamente, ela claramente tá ali representando alguns traços, algumas características de uma pessoa do espectro autista, e de não compreender nuances das emoções das pessoas, de não entender piada, não ler as situações de forma totalmente errada, causando situações constrangedoras. E eu vou confessar que, assim, isso, obviamente, que apesar de não terem falado explicitamente o que exatamente
ela tem, e é evidente que ela é neurodivergente, assim, isso não tem a menor dúvida. E isso é falado, que ela mesma sabe que ela não é como as outras pessoas, porque ela precisa que ensinem pra ela como reagir em determinadas situações, conforme o que as pessoas falam e demonstram. E que, inclusive, é por isso que ela gosta tanto do trabalho dela, porque o chefe dela sempre ensina ela como reagir em cada uma das situações com os clientes. Então, assim, obviamente que, como eu não sou neurodivergente, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre a representatividade da personagem. Mas eu, na minha opinião, eu achei que em alguns momentos ficou muito caricato. E, principalmente, ficou incongruente, porque em alguns momentos ela era extremamente sem noção, ao ponto de ser até exagerado mesmo, da falta de compreensão dela, e em outras situações ela estava plenamente ciente de tudo que estava acontecendo e captava nuances bem mais complexas. Então, assim, eu achei que... Eu achei estranho esse aspecto. Inclusive, é o que eu menos gostei do livro, que pra mim foi o que me fez dar 3,5 estrelas pra ele, e não 5 estrelas. Eu achei isso um pouco cansativo também, do fato de ser tão caricato. A história é aquela clássica, né? Ela é a camareira do hotel e encontra um corpo de um cliente muito rico e que se hospeda no hotel com frequência. E ela é considerada suspeita da morte do cliente, porque tem várias evidências ali que colocam ela ali na situação do crime e tal. Mas eu confesso que eu achei que forçaram a amizade ali um pouco, porque não tinha a menor razão pra ela matar o cliente, o hóspede, né? Ficou meio... Tipo, os policiais foram extremamente sem noção ali. Mas enfim, a polícia, né? Eu sei que eu tô esperando demais da polícia. E também a polícia sempre é colocada como idiota na maioria desses livros, né? Mais uma característica do mistério clássico, né? E aí ela começa E aí também que pra mim foi uma falha do livro. Não foi que ela passou a investigar o crime, porque na real as coisas foram acontecendo ao redor dela e outras pessoas que foram juntando as peças e aí guiando ela para tomar certas atitudes em relação à própria defesa, né? E como sair dessa. Ela descobre que as pessoas que ela considerava amiga, muitas traíram ela, e aí ela, na verdade, tem um amigo só que é quem ajuda ela em tudo isso. Então, não é exatamente um livro de mistério clássico, né? Que é a protagonista ou protagonista ou alguma figura que você acompanha a pessoa investigando o crime. Mas é um livro divertido. Eu acho que para fãs de mistério vale a leitura, sim. Com certeza eu vou ler o volume 2. Quem sabe a Anitta já deu uma ajustada assim no tom das coisas. E a única coisa que eu avisar é gatilho em termos de luto, porque a personagem perdeu a avó recentemente. E isso é muito presente no livro, dela constantemente mencionar a avó que faleceu, aquela coisa de o cheiro dela saiu do quarto aqui, umas coisas, sabe assim, umas coisas bem sentimentais relacionadas a luto. Então, quem não gosta de ler esse tipo de coisa, talvez evite. Mas é isso, dei 3,5 estrelas, uma leitura agradável. Infelizmente não era o que eu esperava. Na minha opinião, deixou um pouco a desejar, mas vale a leitura. O próximo livro, que é A Empregada, da Freida McFadden, tem
zoom, zoom, zoom aí no Booktube desse livro. De tempos em tempos sempre tem um thriller que bomba entre os booktubers. E eu fiquei super curiosa porque a Freida McFadden, eu já tinha visto outros canais, principalmente estrangeiros, né, comentando sobre alguns livros dela. E sempre falaram que era bem farofada, bem aqueles thriller sem pé nem cabeça e tal. E eu confesso que eu achei estranho, de repente, esse livro bombar tanto no Booktube Brasil. E aí eu decidi ler. E assim, agora eu entendi. Conta a história da Nina, uma mulher que já foi presa. A gente não sabe ainda por quê. E ela tá desesperada por um emprego, morando no carro. E ela precisa de um emprego que não faça consulta para ver os antecedentes criminais. E aí ela responde a um anúncio no jornal de um emprego para uma mulher muito rica. E ela vai lá fazer entrevista de emprego, a mulher parece um amor, assim, e a casa é muito maravilhosa, e aí ela é contratada. Quando ela começa a trabalhar, ela vê que tem alguma coisa errada, porque quando ela foi fazer a entrevista, a casa tava impecável. E aí, quando ela foi começar a trabalhar, a casa tava um muquifo. E ela achou estranho isso, né? Tipo, por quê? O que aconteceu? E aí ela percebe que a patroa dela é completamente maluca, faz um gaslighting horroroso com ela. Então, por exemplo, fala que ela sumiu com umas anotações e aí ela destrói toda a cozinha. Ou então fala pra ela ir buscar a menina, a filha na escola, e aí depois fala, ai não, que absurdo, eu não falei pra você buscar ela. Sabe, umas coisas bem complicadas. E tem o marido dela, que é um homem maravilhoso, que é quem tem todo o dinheiro. E a Nina começa a se interessar pelo patrão. Só que a patroa é extremamente ciumenta. Qualquer coisinha já tá achando que tá rolando alguma coisa e tal. Tudo muito estranho. Num belo dia, a patroa vai viajar. E aí estão os dois sozinhos lá, né? E já tá uma tensão ali, um flerte muito sutil e tal. E aí coisas acontecem entre os dois que desencadeia uma série de eventos que aí começa mesmo o thriller, né? É bem já mais thriller, não é tanto mistério mesmo. É um thriller doméstico, né, que chama. E a gente descobre que as coisas não são o que parece. A gente descobre que muitas das nossas interpretações são equivocadas. E aí a gente passa a ter o livro do ponto de vista da patroa. E aí muitas coisas são reveladas e depois intercala entre a patroa e a Nina. E tem um final que não é o padrão, digamos. Não, é um final... A ideia do thriller também é muito atrelada a um final feliz. Então há quem considere que aquilo foi um final feliz, né? Tecnicamente. Mas, obviamente, chega um ponto ali que você meio que já começa a suspeitar o que tá acontecendo. Eu até descobri um dos plot twists, antecipei um dos plot twists, mas os outros 2 ou 3, não. Eu fiquei bem surpresa, eu gostei muito. Tem algumas falhas, assim, em termos de furos e tal, mas nada que comprometa a leitura, assim, a diversão. Eu gostei bastante, me surpreendi com o quanto que eu gostei, a ponto de ler o volume 2 já, que ainda não foi lançado aqui no Brasil,
que chama de Housemaid Secrets. E infelizmente, apesar de eu ter gostado muito e eu ter me surpreendido ainda mais com o final e não ter adiantado o plot twist principal, o fato de ser um livro muito parecido com o primeiro acabou me fazendo dar tipo 5 estrelas. Porque algumas coisas, ela cometeu erros similares que ela cometeu, a personagem, né? Que ela cometeu no primeiro. Então, assim, lições traumáticas nesse nível deveriam ter deixado aprendizados mais duradouros. E aparentemente não. Então, eu achei que isso meio que forçou um pouco a amizade no sentido de novo estar numa situação de perigo, de vulnerabilidade, correndo risco e tal. Então, isso infelizmente baixou um pouco a nota pra mim. Mas independente de qualquer coisa, eu achei o final foi muito legal, foi bem, assim, thriller também, bem farofa, thriller doméstico. Então, assim, certamente, pelo sucesso da Empregada, certamente vão traduzir em breve. E tô super ansiosa para que chegue aqui, para que todo mundo possa ler, porque realmente é uma série excelente. Se saírem mais livros na série, eu com certeza vou ler. Então, fica aí a dica desses 3 livros. Todos os livros estarão aqui na descrição. Se vocês, por favor, puderem comprar pelos meus links da Amazon, eu ganho uma comissão e vocês não pagam absolutamente nenhum centavo a mais por isso. Ok? Então, foi isso. Foi muito interessante ler livros com temática similar, mas tão diferentes, com experiências tão diferentes e criatividade, níveis de criatividade completamente diferentes. E isso são horas para fogos. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.